Será que com 70 mil reais é possível viver de renda investindo em fundos imobiliários aqui no Brasil? Bem, hoje eu vou abrir a minha carteira, vou mostrar alguns resultados mesmo nessa época turbulenta devido à má gestão do governo e todos os burburinhos que vem afetando aí principalmente a renda variável. Além disso, a gente ainda vai ver como que tá a rentabilidade média de alguns fundos que eu comprei há alguns anos atrás e responder a pergunta de milhões. Pô, Yoshi, não vale a pena colocar esse dinheiro em renda fixa, em ações, em dólar ou em Bitcoin? Qual é a sua opinião? Me conta aqui nos comentários, mas vamos ver tudo isso aí hoje. Esse vídeo não vai ter enrolação, então eu já tô mostrando aqui na prática para vocês quanto que rendeu, por exemplo, VRTA 11, R$ 42, VISC 11, 36. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimento, é uma carteira que eu tenho fechada aqui só para fundos imobiliários, tem um monte aqui, tem diversos. E eu não vou mostrar o rendimento de janeiro porque nem todos os fundos pagaram ainda. Tem alguns que pagam no dia 25, que vai pingar, coisa boa, né? Mas eu vou mostrar aí o saldo anterior de 2024, mês a mês, para ver quanto que a gente recebeu. E o meu saldo de fundos imobiliários agora está em 69.800 e alguma coisa, porque deu uma variada aí. Antes da gente dar uma olhada detalhada na minha carteira, eu quero falar para vocês quanto que dá para ganhar por mês então investindo em fundos imobiliários. E essa resposta na verdade depende de 3 fatores. Basicamente, o yield médio da carteira, ou seja, quanto que determinados fundos estão pagando em relação ao montante que você investiu. E isso vai depender do segundo fator, que é em qual área que você está investindo de fundos imobiliários, se é uma área de fundos de tijolo, fundos de papel, fundos high yield, fiagro, entre outras coisas. E por fim, o próprio impacto do mercado, que oscila, a gente está falando de renda variável, então isso vai impactar diretamente o yield, né, de cada fundo imobiliário. Uma vez que a gente tem uma desvalorização da cota e o fundo se mantenha íntegro, a gente vai ter então um dividend yield muito maior. Ou quando a cota se valoriza muito, o dividend yield, que é expresso em porcentagem, diminui. Então a minha carteira hoje, que vale 70 mil, pode estar rendendo X, mas amanhã ela pode estar valendo 75 mil e pode estar rendendo os mesmos X. Entendido isso, então vamos dar uma olhada na minha carteira de fundos. Uma coisa importante é de se falar, o meu saldo está em 69.793, porém eu vou arredondar para 70 mil só para simplificar os nossos cálculos. Aqui está o gráfico de rendimento da minha carteira em 2024. A gente pode ver que teve alguns meses que eu recebi um pouco a mais, que era o valor referente a algumas ações que estão nessa carteira, né? Soja 3, aqui Caixa Seguridade, porém ações não pagam dividendos todos os meses. E descontando esses dividendos extras aí que a gente recebeu, a gente pode arredondar os rendimentos no ano para 7 mil mais ou menos, o que daria um dividend yield de 10% da minha carteira de fundos imobiliários. Mas e aí, você acha que isso é muito, que isso é pouco? Daria para viver de renda então com 70 mil? Bom, a gente pode ver então que a média seria 615, 610, alguma coisa próxima a isso, às vezes um pouco mais ou um pouco menos. Por que foi crescendo esse dividendo aqui ao longo de 2024? Porque em determinados meses eu aportei um pouquinho, eu recomprei na verdade fundos imobiliários com aquilo que eu recebi, então ocorreu tudo isso, por isso que tem essa variação. Vamos pegar, por exemplo, aqui um FII que é o XPML, que é um fundo de shopping, né? Um fundo de tijolo. É esse amarelinho, ó. Desde junho ele pagou 81,88, 81,88, 81,88, então ele se manteve constante até dezembro. Teve alguns fundos que aumentaram, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Por exemplo, o HGRU, se eu não me engano, mas ele não tá aparecendo aqui, que ele aumentou um pouquinho o dividendo pago em dezembro, mas são algumas exceções. Mas de forma geral a gente pode considerar que nosso rendimento foi de mais ou menos 10% ao ano investindo em FIIs, apenas nos dividendos, e isso me gerou então cerca de 650 até 700 reais por mês, todos os meses, bonitinho, pingou, bonitinho. Tá achando que isso é pouco, é muito? O que vocês acham? Calma que a gente já vai comparar com outras opções de investimento para ver se valeu a pena
ou se vale a pena investir em fundos imobiliários. Mas antes de comparar então com esses outros tipos de investimento, é importante a gente conhecer o conceito de um fundo imobiliário. Você sabe qual é esse conceito? Nada mais é do que um fundo de investimento que reúne dinheiro de investidores para aplicar em ativos relacionados ao ramo imobiliário. E só para a gente entender algumas vantagens de investir em FIIs ao invés de comprar um imóvel físico, eu posso citar aqui coisas bem simples, como por exemplo, acesso a grandes empreendimentos. Então, quando que você ia ter dinheiro suficiente para comprar um shopping? Com os FIIs você pode comprar uma cota de um fundo que gerencia vários shoppings. Então, de certa forma, você também é dono de um pedacinho do shopping. Ou de um galpão logístico, entre outras coisas. Uma laje corporativa. Você tem acesso a diversos empreendimentos e você pode diversificar com pouco dinheiro, ao invés de pegar todo o seu dinheiro e ir lá e comprar um lote ou uma casa que você não sabe se vai valorizar ou não. Renda passiva mensal, então todos os fundos distribuem pelo menos 95% dos seus lucros. Então, quando você vai comprar um FII, logicamente você vai estudar no que esse FII investe, se ele já tem imóveis locados ou não, qual que é a taxa de vacância, se tá tudo alugado bonitinho, se não tá, se ele tá com as contas em ordem. Então você vai lá e compra o fundo que mais se adequa ao seu objetivo e todo mês já vai pagar o aluguelzinho bonitinho, sem você se preocupar com nenhum inquilino. Coisa boa, hein? E além disso, pô, viu que o fundo começou a ter uma gestão estranha, estão fazendo cagadinha ali, não tá gostando do que você tá vendo lá nos relatórios? Vai lá e vende sua cota, tem uma liquidez muito alta, não é igual você vender uma casa, que às vezes você fica ali 2, 3 anos, 5, 10 anos para vender um imóvel, e sem falar da burocracia que não existe aqui, é muito mais fácil. Agora que você entendeu o básico sobre os fundos imobiliários, vamos comparar com outras opções de investimento para a gente ver qual que compensa mais, se valeu a pena eu ter deixado esse dinheiro em fundos imobiliários durante esse ano, o que aconteceu e o que pode acontecer com esse dinheiro no futuro. Então, vamos para a nossa calculadora de juros compostos. Então vamos imaginar que esses 70 mil reais, ao invés de estarem investidos em um fundo imobiliário, eles estavam investidos numa caixinha do Nubank que rende 100% do CDI. Hoje, dia 16 de janeiro, a taxa Selic está pagando 12,25%. Logo, a taxa do CDI, 100% do CDI, pagaria aproximadamente 12,15%, um pouquinho abaixo da Selic. E quanto que isso geraria durante um ano? Vamos ver? Olha aí, ó. O nosso saldo final seria basicamente 78 mil reais, mas é importante lembrar que se eu retirar esse valor depois de um ano, eu ainda vou ter que pagar imposto de renda seguindo a tabela regressiva do IR. Quanto que daria isso? Um total de 17,5%, que se a gente descontar desse valor, daria então um valor aproximado de R$ 1.488 só de IR, o que nos daria então um lucro real de R$ 7 mil. Mas tudo bem, vamos considerar esse valor de 8.500, imaginando que você investiu em uma LCI que não paga imposto de renda. Então você recebeu esse valor completo. Considerando então que esses mesmos 70 mil reais investidos em uma renda fixa gerariam uma renda maior, vale mais a pena? Depende, galera, a gente tem que ficar atento nesse seguinte ponto. O primeiro ponto é o seguinte: se você precisa tirar mês a mês esse rendimento que cresceu numa renda fixa, como por exemplo um CDB ou Tesouro Direto, Selic, tanto faz, você ia estar pagando imposto de renda, que é aquela taxa regressiva que começa com 22,5%. Logo, isso já ia comer uma grande parte do seu rendimento. E o rendimento dos fundos imobiliários não são taxados, não tem taxa nenhuma, você não paga imposto. Apenas se você vender o seu fundo imobiliário e tiver um ganho de capital. Mas isso é outra história. Então, se você precisa viver de renda, nesse caso os fundos imobiliários são mais interessantes. Outro ponto muito importante é a própria taxa de juros. Geralmente, quando a taxa de juros está elevada, num patamar ali de mais de 10%, investidores mão de alface de fundos imobiliários começam a vender tudo para colocar em renda fixa. O que acontece com o valor da cota? Despenca. Então a gente tem oportunidades para entrar nos fundos imobiliários e não para vender. Então vejam a importância disso. Não vendam fundo imobiliário quando a taxa de juros está alta. Por quê? Porque as cotas vão estar valendo muito pouco. Você vai estar vendendo na baixa e comprando na alta, porque assim que a taxa Selic abaixar e você vê que o dinheiro não está rendendo tanto ali quando você deixa numa caixinha do Nubank,
todo mundo vai querer comprar fundo imobiliário. O que vai acontecer com o valor das cotas? Vai subir. Então esse é um ponto muito importante para a gente ser firme e manter a decisão. Se você decidiu investir em fundo imobiliário, continua firme e forte, é claro, se os fundamentos do fundo que você comprou estão ok. E o outro ponto, talvez o mais importante, que muita gente não leva em consideração, é o próprio crescimento patrimonial do fundo. Então, os valores de imóveis são corrigidos pela inflação. É claro que essa correção não é feita do dia para a noite. A inflação subiu esse mês que vem minha cota vai subir. Não, não é assim. Demora, às vezes anos, às vezes muitos anos. Então esse é um ponto muito importante, porque ao mesmo tempo que ele tem esse crescimento de valor de patrimônio, ele tá te pagando ali aluguéis todos os meses. Mas calma, eu vou mostrar na prática se isso é verdade, se os fundos se valorizam mesmo e quanto que tá a nossa rentabilidade mesmo nesse cenário caótico que 2024 foi para o Brasil, para fundos imobiliários e para as ações e tudo mais. E comparando de forma mais simples com outros tipos de investimento, como por exemplo ações pagam dividendos também, nem todas, né? Depende da empresa. Porém, não são recorrentes, não são todos os meses. Às vezes é de 3 em 3 meses, às vezes é de 6 em 6 meses. Se você quer viver de renda, talvez não seja uma opção interessante, ou na verdade é uma opção interessante, porém diversificado na sua carteira. Reserva em dólar, com certeza é importante para você proteger o seu patrimônio. Real foi a moeda que mais se desvalorizou em 2024. É muito importante ter dólar na carteira. Tudo tem a sua porcentagem adequada. Você não vai colocar tudo em dólar, você não vai colocar tudo em FII e você não vai colocar tudo em renda fixa. Por isso que a gente sempre fala, precisa diversificar, precisa ter um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho... Mas então vale a pena ter FIIs na sua carteira? Com certeza vale, principalmente se você quer viver de renda, se você quer ter um valor ali pingando todos os meses. E eu sempre digo, é bem importante para quem está iniciando ter algumas cotas de FIIs, porque todo mês você vai receber uma notificação no seu celular. Ó, pingou aqui, ó, caiu aqui, sei lá, 50, 10, 20, 30 reais aqui para você. E isso meio que acaba obrigando você a reinvestir esse dinheiro, que você não gosta de ver dinheiro parado, né? E ajuda você a construir esse hábito de investimento que é tão importante. Daí você junta com o bolo lá, com o seu investimento, né? E faz um investimento maior e a bola de neve vai crescendo. É lindo de ver. Mas vamos ver como que tá o rendimento médio aqui de alguns FIIs da minha carteira, só pra gente ter uma ideia, e a gente vai ver quando que eu comprei e quanto que tá rendendo até hoje. Vamos dar uma olhada. Então vamos dar uma olhada para rentabilidade com proventos, que é basicamente o valor da cota, da oscilação da cota, mais os proventos que a gente recebeu desse fundo imobiliário. XPML11, olha só, a gente pode ver a evolução do ativo desde o início, desde quando eu comprei. Então podem ver aqui que desde 2022, na verdade, eu tinha esse fundo, depois eu vendi, depois eu comprei de novo. Sardinhei, né? Mas acontece. Então desde 2022, a gente percebe que a gente teve aqui uma oscilação da cota em comparação com o CDI. Subiu um pouquinho, desceu, depois subiu. E é assim que funciona a Bolsa de Valores, gente. Ela sobe descendo, como dizem. Então a gente chegou até um patamar aqui de 41% de valorização em 2023. E a gente sabe que 2024 foi um ano ruim. Tivemos vários e vários aí acontecimentos que influenciaram, né, os valores de cotas aqui, vários burburinhos também, e a cota andou um pouquinho de lado e começou a cair. Bom, o que eu vejo aqui, principalmente nesses platôs aqui que estão abaixo do CDI? Oportunidades de compra. Muitas oportunidades. Além disso, se a gente for ver, a nossa rentabilidade desde o início deu 23,85%. Então, ela está abaixo do CDI nesse momento, mas a gente sabe que quando os FIIs se recuperarem, quando a taxa de juros abaixar, é um ciclo, né? A gente vai ter uma alta novamente dos FIIs, então ele vai seguir subindo e descendo aí conforme a gente viu. E se a gente pegar aqui um outro fundo, por exemplo, o HGBS, por que nesse caso aqui eu estou negativo? Primeiro porque a cota caiu muito, né? O meu preço médio foi 227 e agora está custando 182, mas tem um outro motivo por trás também. Porque eu comprei esse fundo, gente, ó, em 2024, que eu comecei a investir no comecinho do ano. Ou seja, eu comprei lá na alta e mantive, né? Obviamente. Se eu fosse um investidor mão de alface, o que eu ia fazer? Ó, chegava aqui e falava, meu Deus do céu, tá caindo. Vou vender. Vou vender? Não vou não. Vou segurar
E, na verdade, vou aportar mais, né? O HGBS é um fundo de shoppings que eu gosto bastante, não é uma recomendação, mas só falando pra vocês aí que a gente tá nessa época ruim, taxa Selic alta e tudo mais. Outro fundo que a gente pode dar uma olhada mais de perto é o HGRU11. Olha que interessante, nossa rentabilidade aqui tá bem alta, 29%. Por quê? Porque o meu preço médio tá próximo ao valor da cota atual, então ele não perdeu muito. Então, se a gente dá uma olhada aqui na nossa evolução, o que aconteceu? Eu tenho ele desde 2021, também metade do ano. A cota oscilou, subiu um pouquinho, descolou de novo, aumentou um pouco, mas a partir de 2024 a gente sabe o que aconteceu, foi só ladeira abaixo, né? Então nós temos aqui um rendimento de 36,76%, mas imaginamos, né, que quando a taxa Selic começar a diminuir, esses fundos vão deslanchar e a nossa rentabilidade vai ficar mais alta. Mas é esse comportamento cíclico de aumentar e cair, subir, descendo, como dizem, que a gente tem que ficar esperto com os fundos e entender quando não é hora, principalmente, de vender. Se você comprou aquele fundo porque você gostou dos fundamentos, você só vai vender ele da sua carteira se esses fundamentos se alterarem ou se acontecer algum escândalo no fundo, alguma coisa nesse sentido. Porque senão você só vai perder dinheiro comprando na alta e vendendo na baixa. Então imagine se eu compro o fundo aqui e vendo aqui. Eu só vou perder dinheiro. Vou falar que o investimento é uma porcaria, né não? Pois é. Mas respondendo a principal pergunta desse vídeo, dá para viver de renda com 70 mil reais investidos com FIIs? E a resposta é não, a não ser que você more com seus pais, mas aí é outra história. No máximo que esse dinheiro vai dar é para pagar algumas contas do seu dia a dia. Um plano de saúde, conta de água, conta de luz, conta de internet, tudo junto dá para pagar, ou seja, dá um alívio bem legal. Mas se você quisesse dinheiro suficiente para conseguir manter a sua família inteira e tudo mais, eu diria que você precisaria ter aí 600, 700, 1 milhão de reais investidos em FIIs. Claro, tudo depende do seu custo de vida. Se você é uma pessoa que gasta muito, você vai precisar de mais dinheiro ainda, né? Então é aquela coisa. Mas a boa notícia é que os FIIs com certeza são um caminho bem interessante para você acumular patrimônio, ter essa renda passiva. E o mais importante é começar agora, começar o quanto antes para que você tenha dinheiro que você possa receber todos os meses, reinvestir e aumentar essa bola de neve. E por falar nisso, me conta aqui nos comentários quais são os seus objetivos com os FIIs. É aumentar o patrimônio, é ter uma renda passiva, é pagar umas continhas por mês? Conta aqui que eu quero saber, mas lembrem-se sempre, não coloquem todos os ovos numa cesta. Sempre diversifiquem os seus investimentos para você não entrar em desespero e fazer uma besteira aí no mercado financeiro. Valeu!